Oi, povo de Deus, galerinha do canal da Palavra de Deus. Hoje eu, missionário Emerson, vou trazer um estudo bem bacana, bem interessante sobre a Arca da Aliança, né? A presença do Senhor, a presença do Deus vivo no meio do teu povo, no meio da congregação, povo abençoado. Quero convidar você que se inscreva no canal, dê um like aqui para ajudar a obra de Deus ir para frente e compartilhe estudos bacanas para quem está iniciando ser um pregador, ser um futuro pregador, fazer a obra de Deus. E também você, ouvinte do outro lado, que tem interesse, né, em saber mais sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre o povo de Deus, né? Quero convidar você do outro lado aí que assista, que divulguem, que faça a obra de Deus expandir, né? Para que alcance mais pessoas. E peço a você, ouvinte que está do outro lado, que divulgue. Também convido você para abrir a vossa Bíblia, aí do outro lado, ouvinte, meu amado irmão do outro lado, que abra a vossa Bíblia no livro de Apocalipse 11, 11 e 19, que diz assim, no livro de Apocalipse, o capítulo 11, versículo 19, que diz assim, e abri-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi visto a arca da aliança no seu santuário. Sobreviveram relâmpagos, vozes, trovões e terremotos, grandes saraivas. Vou ler mais uma vez, meu querido amado irmão, do outro lado, repetindo a leitura, né? Abriu-se o santuário do Senhor de Deus, que se achou no céu, e foi visto a arca da aliança no seu santuário. Aqui, este livro, sabemos que foi livro escrito por um homem chamado João, o discípulo amado de Jesus, né? Ele foi jogado na ilha de Pátimo e naquele martírio da Roma, aquele século, a igreja era muito perseguida e ele foi jogado, né, em Patmos. Porém, tentaram contra a vida de João, jogaram João numa caldeira de óleo quente, mas ele tinha uma promessa para não morrer. E aí nós podemos ver que Deus dá um livramento, que ele tinha uma promessa de não morrer por uma morte matada, mas sim uma morte natural, né? Uma morte pela sua velhice. E Deus deu um livramento para esse homem, e ele começa a escrever esse livro considerado um livro profético, a revelação. Muitas revelações aqui ele vai ter, e aqui nesse tema, nessa epígrafe do texto, vai falar que ele é arrebatado até o céu, e ele vê 24 anciões, e lá ele vê a Arca da Aliança. É interessante. A Arca da Aliança é a presença do Deus vivo no meio do povo, o Deus vivo no meio do povo, né? Nós sabemos que Deus levanta um homem, creio eu que você aí do outro lado já viu falar deste homem, no Pentateuco ali vai falar deste homem, porém ele escreve o Pentateuco, um homem chamado Moisés, e aqui no livro de Êxodo 37, Deus vai falar para este homem, para este profeta, que ele crie, que ele faça um, uma arca, que ele comece a inventar, que ele comece a fazer a arca para que o povo comece a adorar e saiba que tem a presença do Deus vivo no meio do povo, no meio de Israel, né? Deus aqui fala para Moisés, Moisés, pegue uma caixa de madeira, de acás, ali no livro de Êxodo 37, banhe com ouro, e a Bíblia vai relatar que ele coloca dentro a tábua dos 10 mandamentos, a vara de Arão e o maná, né? Ali, e na tampa, o propiciatório, tem dois querubins. A Bíblia não relata se ele estava ajoelhado ou estava em pé,
mais 2 querubins. E aqui a Bíblia relata que Deus fala para Moisés que faça a arca da aliança para que o povo, para que o povo de Israel veja que a presença está no meio do povo. Nós podemos ver que Deus aqui agora vai falar para Moisés e dar as dicas. Ó, só quem pode levar a arca da aliança é sacerdote ou levita. Porém, se outra pessoa tocasse na arca da aliança, era fulminado, exterminado na hora, né? Nós podemos ver que ali também Deus fala para o sumo sacerdote quando ele fazia ele fazia anualmente a oferta, né? Ele se apresentava anualmente, todo ano ele se apresentava, e se ele tivesse com a vida errada, na hora que ele entrava, descia uma fumaça chamada Shekinah. Quando o Shekinah de Deus descia, se ele tivesse com a vida errada, ele era fulminado, exterminado. Então era tolice a pessoa ou alguém da congregação tocar, né? A não ser adequado à pessoa certa. Era exterminado e fulminado na hora. Nós sabemos que Deus agora faz a arca da aliança, a presença de Deus no meio do teu povo. E nós sabemos que a arca da aliança tinha um poder sobrenatural fora do normal. Nós sabemos que quando a arca da aliança está na mão do povo de Israel, a vitória era certa, era garantida. Mas também na hora que a arca não estava na mão do povo de Israel, outra aldeia pegasse a arca da aliança, nós sabíamos que trazia maldições em si, ou então pagava um preço, né? Um exemplo, antes de eu começar a trazer o profundo, Deus aqui agora levanta Moisés, faz a arca da aliança. Então só quem pode carregar é sacerdote ou então levita, né? No caso, e a Bíblia vai relatar que o sumo sacerdote anualmente é a expiação. Então o que que acontece? Ele se apresentava para Deus e ali Deus pegava a oferta e tomava para si, né? E o que que acontece? Ali Deus ali tinha uma comunhão, né? Mostrava no lugar santíssimo. Então o que que acontece? Moisés morre aos 120 anos, fica um homem chamado Josué. Nós podemos ver que pela Arca da Aliança, o povo de Israel venceu muitas batalhas. Nós podemos ver que ali em Josué 3, você que tem uma Bíblia do outro lado pode dar uma conferida. Josué 3 ali, a travessia do Rio Jordão, né? Deus fala para Josué, dá instrução para Josué que pegue os levitas e o sacerdote e leve a arca na frente com 12 pedras, né? E ali o Jordão se abre e também há muitas vitórias do povo de Deus ali também. Você vai ler ali também Jericó, você vai ver ali o livro de Josué ali em diante ali, você vai ver grandes vitórias sobre a Arca da Aliança na frente, a presença de Deus na frente. Então a presença de Deus era uma presença maravilhosa, a presença de Deus fazia milagre, fazia muitos sinais e em grande glória, né? Nós podemos ver que era a presença do próprio Deus, mas se não fosse a pessoa adequada para tocar na Arca da Aliança, era tolice, morria, era fulminado. Nós sabemos que ali Deus agora vai fazer algo tremendo. Veja, nós vemos ali em Josué ali, e ela chega até Siló, né? Intermédio de Josué ali, vai chegar até Siló. Tem um profeta no livro de Samuel ali, um profeta chamado Eli. Eli agora, a palavra do Senhor fala que estava se acabando o fogo, né? Estava se apagando a presença de Deus ali. Deus levanta um profeta chamado Samuel. Ali Deus vai revelar a Samuel a condenação de Eli, né? O preço que ele ia pagar pela desobediência, por amar os seus 2 filhos e renegar a presença, né? Deixar a presença de Deus se esfriar, se apagar. E Deus ali revela a condenação, o preço que ele ia pagar, Eli, né? A maldição que ele ia levar. Porém, aí agora vem os filisteus ali, você vai começar a ver ali, Samuel 4 ali, quando os filisteus entram em Jerusalém e querem se vingar, né? Eles querem se vingar de Israel, ele quer se vingar do povo de Deus ali. E quando ele invade Israel, quando ele invade Siló ali, ele invade. Quando ele invade, ele pega a arca. Quando pega a arca, a maldição que ia para Eli transfere para o povo filisteus ali. Nós podemos ver, nós começa a ler ali que eles pegam a arca, mata Ofni e Finéias. Quando eles matam Ofni e Finéias, quando ele fica sabendo, cai e bate a cabeça, cai da cadeira e bate a cabeça, quebra o pescoço, né? E ali a arca é levada. Quando a arca é levada ali, aí ela vai ficar um tempo. Olha só, quando eles levam a arca da aliança, a Bíblia vai relatar que o povo filisteus, eles são idólatras, né?
idólatra, eles amam imagem. Ele tem uma Bíblia, ele tem uma imagem. A Bíblia vai relatar chamada Dagon. Quando ele chega, eles traz cantando vitória, né, da, da batalha vencida do povo de Deus, né? Mas aí mal ele sabe que quando ele coloca aquela arca da aliança no pé daquela imagem, meia-noite, né? Eles vê um trovão e quando ele chega ali para a glória do Senhor, o poder da arca, olha só, a imagem está com o pescoço quebrado e ele está prostrado ali, né? A imagem está prostrada perante a arca. Então nós podemos ver que a dimensão do poder de Deus é grande. Deus é poderoso demais. E a Bíblia vai relatar aqui também manifestações de hemorroida e rato, né? A maldição, quem pegava, os filisteus transmitiu a maldição que ia para Eli. A condenação que ia para Eli, eles pegaram. E o que acontece? Então eles procuravam se afastar da arca, porque sabia que tinha alguma coisa sobrenatural ali, alguma coisa inormal ali. Quem pegava também era fulminado. E a Bíblia vai relatar que agora a Arca da Aliança é levada para Gigal. E fica por 20 anos ali, 20 anos ali. Aí nós vamos ver ali que Israel sem a Arca da Aliança, e Deus levanta um homem chamado Davi. Davi, creio eu que você já viu a história de Davi. Davi, um menino novo, guerreiro, cheio da unção de Deus, tomado do Espírito Santo. E ele agora começa a falar com Deus, proclamar a Deus, e ele quer buscar a presença de Deus e trazer de novo o povo de Israel para Jerusalém. Olha só que bacana, interessante. E agora ali no livro de 2 Samuel 6, ali você vai começar a ver. Ele vai e toma a Arca da Aliança. Davi, por falta de sabedoria, um servo de Davi, Orion ali, ele toca na Arca da Aliança sem saber a instrução que Deus tinha preparado, tinha determinado para o teu povo, e por falta de sabedoria, o teu servo morre, é fulminado, exterminado na hora. Davi fica brabo, Davi fica sem saber como lidar com a situação, mas tinha um homem chamado Obed-Edom. E Obed-Edom, ele tinha as instruções, né? Ele lia a Bíblia do povo de Deus, ele sabia a dimensão. Aí ele começa, olha só, há relatos que a vida de Obed-Edom estava dando tudo errado naquele tempo. Mas aí fica 3 meses e ele fica abençoado, porque ele sabe manusear a arca, ele sabe manusear a presença, ele sabe guardar a presença. Olha só, que interessante, maravilhoso. Aí o que acontece? Ele toma e fica abençoado. Aí Davi já sabe agora, Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém, e ali ele começa a festejar, ficar feliz. E ali ele começa a usufruir, né, da glória de Deus. Ele fica feliz por trazer a presença de Deus de novo para o teu povo. E ali nós sabemos que também vem um homem chamado Salomão, filho de Davi. Ele agora vai fazer um santuário da casa de Deus, um templo. Porém Davi era guerreiro. Ele fala para seu filho para terminar o templo. E a Bíblia vai relatar que 3 vezes a Babilônia invade Judá. Invade uma, invade duas. Na terceira vez vem, leva todos os auxílios e toca fogo na casa do Senhor, né? Manda fogo lá por tudo, acaba com o templo, acaba com tudo, né? Da casa do Senhor. Aí há relatos, esse livro ele não foi aceito pelos judeus e nem pelos protestantes. Se você vê a Bíblia católica, tem um livro chamado Macabeus, né? Ele não foi aceito. Ele não foi aceito porque o povo judeu não aceitou. Há relatos, Macabeus 2 ali, vai falar que Jeremias, ele pega, leva a arca para o monte e esconde em uma caverna. Esconde numa caverna a Arca da Aliança e não foi mais vista a Arca da Aliança. E não foi mais contemplada. Aí não foi relatado. Aí agora, depois de 400 anos, vem um homem, Jesus de Nazaré, levanta 12 discípulos, aqui tomado de Deus, resgata de novo a igreja. E agora este homem, João Batista, ele vai falar aonde está a Arca da Aliança. Olha como é que Deus é poderoso, tá vendo? O que é de Deus, né? Deus ele guarda, ele cuida. Mesmo assim é o povo, é eu e você. Deus cuida, guarda todos nós.
E Deus é maravilhoso, meu querido. E ela foi vista, né? Ele foi arrebatado em espírito para o céu e foi vista lá, a Arca da Aliança. Olha que maravilha, glória a Deus. Foi vista lá, terceiro céu, né? Lá na glória, lá onde o Criador está, né? Glória a Deus, se assentado. Glória a Deus, louvado seja o Cordeiro, né? E ele vê a Arca da Aliança no lugar, aleluia, maravilhoso, que é o céu, né? A Arca da Aliança, então tá aí. A Arca da Aliança está no céu. Deus levou para o céu. E o que que acontece? Deus é maravilhoso. Estudo bíblico abençoado sobre a Arca da Aliança. Compartilhe, deixe seu like, amém? Eu agradeço a cada um de você, a cada um de vocês. E compartilhe, ajuda o canal a crescer, amém? Paz do Senhor a cada um. Povo de Deus abençoado, canal da Palavra de Deus abençoado, amém? Divulgue, compartilhe, amém? Fique com Deus, galera abençoada. Até o próximo estudo bíblico.